Oi, o nosso assunto é sobre vegetação e a minha questão é da URGS de 2006. Ela diz assim: assinale com V ou F, verdadeiro ou falso, as afirmações a seguir referentes aos domínios vegetais do Brasil e a sua transformação pelo processo de ocupação. Alternativa A. No Espírito Santo, a instalação de indústrias automobilísticas destruiu a cobertura florestal nativa. Bom, o Espírito Santo é o estado menos industrializado do Sudeste e o principal ramo da indústria é de metalúrgica. Então, essa é falsa. Bom, alternativa B. Nas últimas décadas, a especulação imobiliária tem contribuído para o processo de destruição das matas de Iguapó e dos campos inundáveis do litoral brasileiro. Bom, essa vegetação é um tipo de floresta amazônica, situa-se em terrenos baixos, perto de rios, onde são mais inundados, geralmente. Uma consequência da vegetação é que esses alagamentos costumeiros e também das ilhas de Três, que fica mais inundada. Então, eles... como eu vou explicar... Então, a consequência da vegetação é porque tem muita água e porque estão inundados. É isso. Então, essa é falsa, porque a especulação imobiliária não tem contribuído para o processo de destruição das matas. E sim, outras coisas. Tá. Alternativa C. Há vários anos, a vegetação do mangue tem sido destruída pelo processo de urbanização e, mais recentemente, os mangues nordestinos estão sendo alterados pela atividade de canicultura. Bom, a poluição de rios e mares tem contribuído para a especulação imobiliária das regiões litorâneas e tem afetado os mangues. Essa área tem diminuído de tamanho e o ecossistema da região tem sido alterado durante algumas décadas. Bom, os trabalhadores locais, como que vivem de caça e de comércio de caranguejos, têm sofrido muito por causa da diminuição dos animais dos manguezais. Então, essa é verdadeira, porque a vegetação do mangue tem sido destruída assim. Bom, alternativa D. Após os anos 1960, a expansão da fronteira agropecuária brasileira avançou em direção à região dos Cerrados, à floresta amazônica. Bom, em 1960, o Cerrado foi palco de uma forte expansão de fronteira agropecuária estimulada por políticas públicas e de créditos nacionais e internacionais. Então, a exploração era voltada para os grãos e para as carnes. Então, a transferência de capital foi para Brasília e a adoção de políticas de desenvolvimento. Aí veio o surgimento de novas tecnologias e investimentos de infraestrutura, principalmente durante a década de 1970. Os fatores dessa nova geração foi da dinâmica econômica, que resultou na abertura e ocupação de grandes áreas do Cerrado através da expansão da agricultura comercial. Então, essa é verdadeira, porque a expansão da fronteira agropecuária avançou em direção à região dos Cerrados e da floresta amazônica. Então, a sequência correta é a letra E. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, é isso. A minha questão é a 3, da URGS 2004, que fala: as florestas tropicais sofreram alterações periódicas na sua extensão e na sua distribuição geográfica durante os períodos glaciais do Quaternário. As flutuações climáticas provocadas pelas glaciações resultaram em ciclos alternados de expansão e retração das florestas, dos cerrados, das caatingas e de outros conjuntos vegetais brasileiros. No período mais seco, as florestas ficaram reduzidas a pequenos núcleos relativamente isolados, permitindo a sobrevivência de sua vegetação. A teoria utilizada para entender o comportamento das florestas tropicais durante o Quaternário e a formação atual dos relevos dos domínios vegetais brasileiros é dominada: A. Teoria da deriva dos continentes. B. Teoria dos refúgios. C. Teoria tectônica de placas. D. Teoria da biodiversidade. E E. Teoria do ciclo geográfico. Enfim. A letra A fala sobre a teoria da deriva continental.
que é que antigamente os continentes eram unidos e agora eles são separados. No caso, antigamente eles eram todos unidos como um todo na Pangeia e agora eles são separados. A letra C fala sobre a teoria tectônica de placas, que conforme as placas se movimentam, elas causam vulcões e terremotos, que também é algo que está se tratando a questão. A letra D, que é a teoria da biodiversidade, fala que contesta um paradigma, no caso, que conforme tu propõe pôr num nicho espécies diferentes, causa mais biodiversidade. A letra E, que fala sobre o ciclo geográfico, ela fala que conforme os movimentos epirogenéticos caracteriza um processo de rejuvenescimento do relevo, que também não é o que está se tratando a questão. Então, o que sobra é a letra B, que fala da teoria dos refúgios, que explica um padrão de biodiversidade na floresta amazônica, baseada nos períodos de seca durante o Pleistoceno, que causaram isolamento geográfico e constante aumento das especiações. Enfim, a teoria dos refúgios fala, no caso, que conforme for o clima, no caso, de seca, formavam-se vários nichos, assim, pequenos, várias florestas pequenas, onde não havia tanta seca, e aí eles se refugiavam ali, formando espécies diferentes e aumentando a diversidade, no caso. E aí, essa é a questão.